Capítulo 41. Em contato com os outros. Todas as relações sociais exigem o exercício do domínio próprio, paciência e simpatia. Diferimos tantos uns dos outros em disposições, hábitos e educação que variam entre si nossas maneiras de ver as coisas. Julgamos diferentemente. Nossa compreensão da verdade, nossas ideias em relação à conduta de vida não são idênticas sob todos os pontos de vista. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em cada particular. As provas de um não são as provas de outra. Os deveres que para um se apresentam como leves são para outra mais difíceis e inquietantes. Tão fraca, ignorante e sujeita ao erro é a natureza humana que todos devemos ser cautelosos na maneira de julgar o próximo. Pouco sabemos da influência de nossos atos sobre a experiência dos outros. O que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância, quando, se nossos olhos se abrissem, veríamos que daí resultam as mais importantes consequências para o bem ou para o mal. Muitas pessoas têm tão poucos encargos, seu coração tem experimentado tão pouco as angústias reais, sentido tão pouca perplexidade e preocupação em auxiliar o próximo, que não podem compreender o trabalho de quem tem verdadeira responsabilidade. São tão incapazes de apreciar seus trabalhos como a criança de compreender os cuidados e fadigas do preocupado pai. A criança admira-se dos temores e perplexidades do pai. Parecem-lhe inúteis, mas quando os anos de experiência forem acrescentados à sua vida, quando tiver de carregar as próprias responsabilidades, olhará de novo para a vida do pai e compreenderá então o que outrora lhe era incompreensível. A amarga experiência deu-lhe o conhecimento. A obra de muitas pessoas que têm responsabilidades não é compreendida, não são apreciados seus trabalhos enquanto a morte não os abate. Quando outros retomam as funções que eles exerciam e enfrentam as dificuldades que eles encontraram, compreendem quanto a sua fé e coragem foram provadas. Muitas vezes perdem de vista então os erros que estavam tão prontos a censurar. A experiência ensina-lhes a simpatia. É Deus quem permite que os homens sejam colocados em posições de responsabilidade. Quando erram, tem poder para corrigi-los ou para retirá-los do cargo que exercem. Devemos acautelar-nos de não tomar em nossas mãos o direito de julgar, que pertence a Deus. A conduta de Davi para com Saul contém uma lição. Por ordem de Deus, Saul foi ungido como rei de Israel. Devido à sua desobediência, o Senhor declarou que o reino lhe seria tirado, e contudo, quão amável, atenciosa e paciente foi a conduta de Davi para com ele. Procurando Davi para lhe tirar a vida, Saul dirigiu-se para o deserto e sozinho penetrou justamente na caverna em que Davi, com seus homens de guerra, estava escondido. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. 1 Samuel capítulo 24, versos 4 e 6. Ordena-nos o Salvador: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, versos 1 e 2. Lembrai-vos de que cedo o relato da vossa vida passará em revista diante de Deus. Lembrai-vos de que ele disse: És inexcusável quando julgas, ó homem, pois tu, quando julgas, faze o mesmo. Romanos capítulo 2, verso 1. Não podemos permitir que nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. O inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. Nenhuma forma de vício tem efeito mais funesto sobre o caráter do que a paixão humana quando não está sob o domínio do espírito. Nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa como a vitória sobre nós mesmos. Não permitamos que nossa sensibilidade seja facilmente ferida. Devemos viver, não para vigiar sobre a nossa sensibilidade ou reputação, mas para salvar almas. Quando estamos interessados na salvação das pessoas, deixamos de pensar nas pequenas diferenças que possam levantar-se entre uns e outros na associação mútua. De qualquer modo que os outros pensem de nós ou conosco procedam,
nunca será necessário que perturbemos nossa comunhão com Deus, nossa companhia com o Espírito. Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 20. Não vos vingueis. Quando puderdes, removei toda causa de mal entendido. Evitai a aparência do mal. Fazei o que estiver em vosso poder, sem comprometer os princípios, para conciliar o próximo. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Se forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Lembrai-vos de que a resposta branda desvia o furor. Provérbios capítulo 15, verso 1. Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em réplica a alguém encolerizado, por vezes, servem apenas para o exasperar. Mas se a cólera encontra o silêncio e um espírito amável e paciente, em breve se esvai. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o espírito na palavra de Deus. Que o espírito e o coração sejam repletos das promessas divinas. Se sois maltratados ou acusados injustamente, em vez de responder com cólera, repeti a vós mesmos as preciosas promessas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmo 37, versos 5 e 6. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Lucas capítulo 12, verso 2. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Salmo 66, verso 12. Somos inclinados a procurar, junto de nossos semelhantes, simpatia e ânimo, em vez de procurá-los em Jesus. Em sua misericórdia e fidelidade, Deus permite muitas vezes que falhem aqueles em quem depositamos confiança, a fim de que possamos compreender quanto é insensato confiar nos homens e apoiar-nos na carne. Confiemos inteira, humilde e desinteressadamente em Deus. Ele conhece as tristezas que nos consomem no mais profundo do ser e que não podemos exprimir. Quando tudo nos parece escuro e inexplicável, lembremo-nos das palavras de Cristo. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. João capítulo 13, verso 7. Estudai a história de José e de Daniel. O Senhor não impediu as armadilhas dos homens que procuravam fazer-lhes mal, mas conduziu todos os planos para o bem de seus servos, que no meio de provas e lutas mantiveram sua fé e lealdade. Enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas. Haverá provocações para ser provada a nossa têmpera, e é enfrentando-as com espírito reto que as virtudes cristãs são desenvolvidas. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e indulgentes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Dia após dia e ano após ano, vencer-nos-emos a nós próprios e cresceremos num nobre heroísmo. Tal é a tarefa que sobre nós impende, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus, firme decisão, um alvo bem determinado, contínua vigilância e oração incessante. Cada um tem suas lutas pessoais a travar. Nem o próprio Deus pode tornar nosso caráter nobre e nossa vida útil se não colaborarmos com Ele. Quem renuncia à luta perde a força e a alegria da vitória. Não precisamos guardar nossos próprios registros das provas e dificuldades, dos desgostos e tristezas. Todas essas coisas estão escritas nos livros e o céu tomará o cuidado delas. Enquanto relembramos as coisas desagradáveis, passam da memória muitas que são gratas à reflexão, como a misericordiosa bondade de Deus que nos rodeia a cada instante e o amor de que os anjos se maravilham, com que deu seu Filho para morrer por nós. Se como obreiros de Cristo sentes que tendes maiores cuidados e provas que os outros, lembrai-vos de que há para vós uma paz desconhecida dos que evitam estes fardos.
Há conforto e alegria no serviço de Cristo. Mostremos ao mundo que não há insucesso na vida com Deus. Se vós não sentis satisfeitos e alegres, não faleis dos vossos sentimentos. Não anuvieis a vida dos outros. Uma religião fria e sombria jamais atrairá almas para Cristo. Afasta-as dele, para as redes que Satanás lança aos pés dos transviados. Em vez de pensar em vossos desânimos, pensai na força de que podeis dispor em nome de Cristo. Que vossa imaginação se fixe nas coisas invisíveis, que os pensamentos se dirijam para as evidências do grande amor de Deus por vós. A fé pode sofrer a prova, vencer a tentação, suportar o insucesso. Jesus vive como nosso advogado. Tudo que nos assegura sua mediação nos pertence. Não pensais que Cristo aprecia quem vive inteiramente para Ele? Não pensais que visita os que, como o amado João no exílio, estão em lugares difíceis e penosos? Deus não permite que um de seus devotados obreiros seja abandonado a lutar sozinho contra forças superiores e que seja vencido. Preserva como joia preciosa todo aquele cuja vida está escondida com Cristo em Deus. De cada um destes diz: Eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Ageu capítulo 2, verso 23. Falai, pois, das promessas, falai do desejo que Deus tem de abençoar. Ele não nos esquece nem um só instante. Quando, apesar das circunstâncias desagradáveis, repousamos confiadamente no seu amor e mantemos nossa comunhão com ele, o sentimento da sua presença inspirará uma alegria profunda e tranquila. De si disse Cristo: Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versos 28 e 29. A presença do Pai acompanhava a Cristo, e nada lhe sucedia que o amor infinito não tivesse permitido para a bênção do mundo. Aí residia o seu e o nosso motivo de conforto. Quem está imbuído do Espírito de Cristo, habita em Cristo. Tudo o que lhe sucede vem do Salvador que o rodeia com sua presença. Nada pode atingi-lo sem a permissão do Senhor. Todos os sofrimentos e desgostos, todas as tentações e provas, todas as nossas tristezas e pesares, todas as perseguições e privações, em suma, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as experiências e circunstâncias são agentes benfazejos de Deus em nosso favor. Se temos a compreensão da paciência de Deus para conosco, não devemos ser achados a julgar ou acusar ninguém. Quando Cristo vivia na terra, quão surpresos ficariam os que o acompanhavam se depois de familiarizados com ele, lhe ouvissem dizer uma palavra de acusação, crítica destrutiva ou impaciência. Não esqueçamos que aqueles que o amam devem reproduzi-lo em seu caráter. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 12, verso 10. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. 1 Pedro capítulo 3, verso 9. O Senhor Jesus exige que reconheçamos os direitos de cada pessoa. Devem ser tomados em consideração seus direitos sociais e seus direitos como cristão. Todos devem ser tratados com amabilidade e delicadeza, como filhos e filhas de Deus. O cristianismo torna as pessoas bem educadas. Cristo era cortês, mesmo com os seus perseguidores, e os seus verdadeiros seguidores devem manifestar o mesmo espírito. Olhai para Paulo, conduzido perante os magistrados. Seu discurso diante de Agripa é um exemplo de verdadeira cortesia, assim como de persuasiva eloquência. O Evangelho não ensina a polidez formalista corrente no mundo, mas a cortesia que deriva de um coração cheio de bondade. O mais meticuloso cultivo das propriedades externas da vida não é suficiente para limar toda a irritabilidade, aspereza nos juízos e inconveniência nas palavras. O verdadeiro refinamento não se revelará jamais enquanto nos considerarmos a nós mesmos como o objeto supremo. O amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro tira seus motivos de ação do profundo amor pelo Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos.
O amor comunica a quem o possui graça, propriedade e elegância de porte. Ilumina-lhe a fisionomia e educa-lhe a voz. Refina e eleva todo o ser. A vida compõe-se principalmente não de grandes sacrifícios, ações maravilhosas, mas de pequenas coisas. Na maior parte das vezes, é pelas pequenas coisas que parecem indignas de menção que grande bem ou mal é trazido à nossa vida. É pela falta de sucesso em suportar as provas a que somos sujeitos nas pequenas coisas que se adquirem os maus hábitos e se deforma o caráter. E quando nos assaltam as provas maiores, encontramo-nos desprevenidos. Só agindo por princípios nas provas da vida cotidiana, podemos adquirir energia para ficar firmes e úteis nas mais perigosas e difíceis situações. Nunca estamos sós. Quer o escolhamos ou não, temos um companheiro. Lembrai-vos de onde quer que estejais, façais o que fizerdes, Deus aí está. Nada do que se diz, faz ou pensa escapa à sua atenção. Para cada palavra ou ação, tendes uma testemunha, Deus, que é santo e odeia o pecado. Pensai sempre nisso, antes de falardes ou agirdes. Como cristãos, sois membros da família real, filho do Rei dos céus. Não digais palavra alguma, não façais nenhuma ação que traga desonra ao bom nome que sobre vós foi invocado. Tiago, capítulo 2, verso 7. Estudai cuidadosamente o caráter divino humano e inquiri constantemente: que faria Jesus em meu lugar? Essa deve ser a medida do nosso dever. Não vos coloqueis desnecessariamente na companhia daqueles que, por suas astúcias, poderiam debilitar o vosso desejo de fazer bem ou manchar a vossa consciência. Nada façais entre os estranhos, na rua, nos carros, em casa, que tenha a menor aparência de mal. Fazei cada dia alguma coisa para melhorar, embelezar e enobrecer a vida que Cristo resgatou com seu próprio sangue. Agi sempre por princípio, nunca por impulso. Temperai a impetuosidade da vossa natureza pela doçura e bondade. Evitai toda a leviandade e frivolidade. Que nenhum vil gracejo escape de vossos lábios. Nem sequer aos pensamentos permitais correr as rédeas soltas. Devem ser dominados e conduzidos cativos à obediência de Cristo. Que eles estejam ocupados em coisas santas. Então, pela graça de Cristo, serão puros e verdadeiros. Necessitamos ter um constante sentimento do poder enobrecedor dos pensamentos puros. É nos pensamentos que reside a única segurança para cada alma. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios capítulo 23, verso 7. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que a princípio parecia difícil, torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Se quisermos, podemos afastar-nos de tudo que é baixo e inferior e elevar-nos para uma alta norma. Podemos ser respeitados pelos homens e amados por Deus. Cultivai o hábito de falar bem do próximo. Detende-vos sobre as boas qualidades daqueles com quem estáis associados e olhai o menos possível para seus erros e fraquezas. Quando sois tentados a queixar-vos do que alguém disse ou fez, louvai alguma coisa na vida ou caráter dessa pessoa. Cultivai a gratidão. Louvai a Deus pelo seu admirável amor em dar a Cristo para morrer por nós. Nada lucramos em pensar em nossas mágoas. Deus convida-nos a meditar na sua misericórdia e no seu amor incomparável, a fim de que sejamos inspirados com o louvor. Os trabalhadores ativos não têm tempo de se ocupar com as faltas do próximo. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a nossa vida. A maledicência é uma dupla maldição que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Quem espalha as sementes da dissensão e discórdia colhe em sua própria alma os frutos mortais. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Detendo-nos sobre as faltas do próximo, somos transformados na sua imagem. Mas contemplando Jesus, falando de seu amor e da perfeição de seu caráter, imprimimos em nós as suas feições. Contemplando o alto ideal que ele colocou diante de nós, subiremos a uma atmosfera santa e pura, que é a própria presença de Deus. Quando aí permanecemos, sairá de nós uma luz que irradia sobre todos os que estiverem em contato conosco.
Em vez de criticar e condenar o próximo, dizei: devo trabalhar para a minha própria salvação. Se coopero com aquele que deseja salvar a minha alma, devo vigiar-me cuidadosamente, afastar de minha vida tudo o que é mal, vencer todo o defeito, tornar-me nova criatura em Cristo. Por isso, em lugar de enfraquecer os que lutam contra o mal, irei fortalecê-los com palavras animadoras. Somos demasiado indiferentes para com os outros. Esquecemos muitas vezes que nossos companheiros de trabalho têm necessidade de força e animação. Tende cuidado de lhes assegurar vosso interesse e simpatia. Ajudai-os pela oração, fazei-lhes saber que orais por eles. Nem todos os que professam ser obreiros de Cristo são verdadeiros discípulos. Entre os que trazem seu nome e que são mesmo contados entre seus obreiros, há alguns que não representam no caráter. Não são governados pelos seus princípios. Tais pessoas são muitas vezes causa de perplexidade e desânimo para os seus companheiros de trabalho que são novos na experiência cristã. Mas ninguém tem necessidade de ser enganado. Cristo deu-nos um exemplo perfeito. Ordena-nos que o sigamos. Até o fim dos tempos haverá joio no meio do trigo. Quando os servos do pai de família, no zelo pela sua honra, lhe pediram autorização para arrancar o joio, ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Mateus capítulo 13, versos 29 e 30. Em sua misericórdia e clemência, Deus suporta pacientemente os maus e até os hipócritas. Entre os apóstolos escolhidos de Cristo encontrava-se Judas, o traidor. Deverá, pois, ser causa de surpresa ou desânimo a existência de hipócritas entre os seus obreiros de hoje? Se ele, que penetrava nos corações, suportava quem bem sabia que o havia de trair, com que paciência não deveríamos nós suportar os que estão em falta? E nem todos, ainda dos que parecem mais culpados, são como Judas. Pedro, impetuoso, precipitado e cheio de confiança própria, aparentemente esteve em situação mais desvantajosa do que Judas. Foi mais vezes censurado pelo Salvador. Mas que vida de atividade e sacrifício foi a sua! Que testemunho deu do poder da graça de Deus! Tanto quanto pudermos, devemos ser para os outros o que Jesus era para seus discípulos quando andava e falava com eles na terra. Considerai-vos como missionários, antes de tudo, entre os vossos companheiros de trabalho. Requer-se, por vezes, muito tempo e canseiras para ganhar alguma alma para Cristo. E quando uma alma se afasta do pecado para a justiça, há alegria na presença dos anjos. Pensais que os espíritos angélicos que vigiam sobre estas almas estão satisfeitos ao ver com que indiferença elas são tratadas por alguns que pretendem ser cristãos? Se Jesus nos tratasse como muito frequentemente nos tratamos uns aos outros, quem de nós poderia salvar-se? Lembrai-vos de que não podeis ler os corações. Não sabeis os motivos que determinam as ações que desaprovais. Há muitos que não receberam uma educação correta. Seu caráter está deformado, duro e nodoso, e parece torto em todos os sentidos. Mas a graça de Cristo pode transformá-lo. Nunca o ponhais de lado, nunca lhe tireis a coragem ou a esperança, dizendo: você desiludiu-me, e não me esforçarei por ajudá-lo. Algumas palavras ditas precipitadamente sob o efeito de uma provocação, exatamente o que pensamos que eles merecem, podem partir as cordas da influência que teriam ligado seu coração ao nosso. A vida coerente, a paciência, a calma de espírito em face da provocação constitui sempre o argumento mais decisivo e o apelo mais solene. Se tivestes oportunidades e vantagens que não couberam em sorte aos outros, reconhecei esse privilégio e sede sempre um mestre sábio, solícito e amável. Não lhe o aplicais de uma maneira precipitada e violenta. Colocais cuidadosamente o selo na cera mole e lenta e firmemente fazeis sobre ele pressão, até que a cera tenha endurecido na forma desejada. Tratai da mesma forma com as almas humanas. A continuidade da influência cristã é o segredo de seu poder, e esse depende da firmeza com que manifestais o caráter de Cristo. Ajudai os que erram, contando as vossas experiências. Mostrai-lhes como, quando cometestes graves erros, a paciência, bondade e auxílio de vossos companheiros de trabalho vos deram coragem e esperança.
Até ao juízo, ignorareis a influência de uma conduta bondosa e prudente para com os incoerentes, desarrazoados e indignos. Quando deparamos com a ingratidão e traição daqueles em quem depositamos uma confiança sagrada, somos tentados a mostrar nosso ressentimento e indignação. É isso que o culpado espera e para que está preparado. Mas a bondosa paciência toma-o de surpresa e muitas vezes desperta seus melhores impulsos, faz-lhes nascer o desejo de uma vida mais nobre. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Todos os que professam ser filhos de Deus devem ter sempre em mente que, em suas atividades, são missionários colocados em contato com os mais variados tipos de pessoas. Há corteses e rudes, humildes e orgulhosas, religiosas e céticas, confiantes e desconfiadas, liberais e avarentas, puras e corruptas, instruídas e ignorantes, ricas e pobres. Essas diferentes pessoas não podem ser tratadas da mesma maneira. Todas, porém, carecem de bondade e simpatia. Pelo mútuo contato, nosso espírito deveria tornar-se delicado e refinado. Dependemos uns dos outros e estamos intimamente unidos pelos laços da fraternidade humana. É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Cada homem ou mulher que recebeu a iluminação divina deve derramar luz na senda tenebrosa dos que não conhecem o melhor caminho. A influência social, santificada pelo Espírito de Cristo, deve desenvolver-se na condução de almas para o Salvador. Cristo não deve ser escondido no coração como um tesouro cobiçado, sagrado e doce, fruído exclusivamente pelo possuidor. Devemos ter Cristo em nós como uma fonte de água que corre para a vida eterna, refrescando a todos os que entram em contato conosco.